E aí, vamos bater um papo sobre uma questão que com certeza está na cabeça de muita gente hoje em dia, seja na hora de estudar ou de trabalhar. A gente vai tentar entender se a inteligência artificial está funcionando como um upgrade para o nosso cérebro ou se ela está virando, na verdade, uma espécie de muleta intelectual. A pergunta de US$ 1 milhão é essa. A inteligência artificial está nos tornando mais inteligentes ou só mais preguiçosos? E é uma dúvida muito real, né? Porque, por um lado, a gente tem um acesso a um universo de informação na nossa mão, mas, por outro, tem aquela tentação enorme de deixar a máquina pensar pela gente. A resposta, claro, não é tão simples assim e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Sabe, para a gente conseguir entender esse dilema da IA, vale muito a pena dar uma olhadinha para o passado. Esse medo de uma tecnologia nova não é de hoje, não. A gente já passou por algo bem parecido antes. Pode até parecer meio bizarro hoje, mas existiu uma época em que o grande pânico nas escolas era a calculadora. É sério, o medo era que ela simplesmente acabasse com a nossa capacidade de fazer contas de cabeça. A preocupação era essa. A calculadora vai deixar todo mundo burro em matemática. Mas o que aconteceu na realidade foi o exato oposto. Ela, na verdade, libertou o nosso cérebro daquele trabalho pesado, o cálculo manual, para a gente poder focar no que realmente importa, na estratégia, na lógica por trás do problema. E isso nos traz de volta para a inteligência artificial, porque ela nos oferece exatamente a mesma escolha. A IA pode ser aquela ferramenta que simplesmente resolve o problema para a gente e pronto. Ou ela pode ser uma professora particular, disponível 24 horas por dia, pronta para ensinar o passo a passo. A decisão de como usar é toda nossa. E isso nos leva, basicamente, a dois caminhos bem diferentes. A gente pode ver a IA como um atalho, o caminho mais fácil, ou como uma alavanca poderosa para impulsionar nosso conhecimento. Vamos ver o que acontece em cada uma dessas escolhas. E aqui está a regra de ouro. O ponto central não é a tecnologia em si, ela é neutra. O segredo está em como a gente usa. A IA se torna um problema quando ela substitui o nosso esforço. Mas, olha só, ela se torna um superpoder quando nos ajuda a eliminar uma dúvida que estava travando o nosso progresso. E as consequências são muito claras. O caminho A, o do atalho, é o famoso copia e cola. O resultado, o cérebro não se exercita, ele atrofia. E aí, na hora da prova, onde não tem IA para ajudar, o conhecimento simplesmente não está lá. Agora, o caminho B, o da alavanca, é sobre usar a IA para criar conexões, para criar analogias, e isso aumenta demais a nossa retenção, levando a um aprendizado de verdade. E olha que exemplo prático e criativo de como usar a IA como essa alavanca. Em vez de pedir um resumo chato, imagina pedir isso aqui. Me explica o que é a fotossíntese como se eu fosse um gatinho faminto. A resposta provavelmente vai ser algo sobre como a planta cozinha a própria comida usando a luz do sol. É o tipo de analogia que cria uma imagem mental tão forte que o cérebro não esquece. Ok, com um conceito bem claro, a pergunta agora é: como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Vamos ver então uma técnica bem prática para transformar a IA numa verdadeira parceira de estudos. Olha só a diferença. Um comando fraco, passivo, é pedir "resuma esse texto". Você recebe a resposta e acabou. Agora, um comando forte, ativo, seria "leia esse texto e me faça 3 perguntas difíceis para testar se eu entendi de verdade". Percebe a virada de chave? Agora a IA está trabalhando para desafiar o seu cérebro e não para fazer o trabalho dele. Então, a grande sacada é essa. O objetivo é usar a ferramenta para nos ajudar no processo de pensar. É ter um parceiro de debate, alguém para testar nosso conhecimento e não alguém que faz o trabalho pesado por nós. E assim, a gente chega na ideia central que amarra tudo isso, na distinção fundamental que separa o bom e o mau uso da IA quando o assunto é aprender. E aqui está a grande conclusão. A IA se torna um problema quando ela substitui o esforço, aquele esforço que é necessário para aprender de fato. Mas ela se torna um verdadeiro superpoder quando substitui a dúvida, aquela que nos paralisa e nos impede de avançar. Ela é a ferramenta perfeita para desatar os nós do conhecimento. E agora a reflexão final fica para todos nós, né? Será que estamos usando a inteligência artificial para que ela pense no nosso lugar? Ou estamos usando para que ela nos ajude a pensar melhor, de um jeito mais profundo, mais criativo? A resposta que a gente der para essa pergunta vai definir o futuro da nossa própria inteligência.